Ô, Jamil, para escrever esse livro mais recente, você bateu perna por 15 dias nos Estados Unidos. O que te motivou a dar esse rolê naquele lugar que está num momento esquisito? Foi um ano absolutamente intenso. Eu passei por 15 estados, foram milhares de quilômetros, sempre de carro, que eu queria ver, eu queria parar em todos os lugares, mas eu queria entender. Eu tinha uma pergunta: o que acontece quando o mito termina? O mito fundador. A gente pode escolher um. Por exemplo, o sonho americano. Sim. O que acontece quando ele não existe mais? Verdade, ele nunca existiu para todo mundo, etc. Verdade. Mas hoje, ninguém mais acredita nele. Ninguém? Ninguém. Nunca houve um momento tão baixo da crença naquele mito fundador daquele país. E vamos esclarecer. Esses anos aí, nós estamos falando de 2024, 2025, certo? Isso. E que regiões que são essas que você... Entre agosto de 2024 e julho de 2025. Ou seja, 6 meses, basicamente, do final do ano de 24, a campanha eleitoral. Isso. E depois o início do governo. O Biden e o início do Trump. Exatamente. Eu passei, foram 15 estados, mas, por exemplo, todo o muro do México, entre o México e os Estados Unidos, Mississippi, Arkansas, Louisiana, mas também os estados do norte, depois também o oeste, aquele oeste que vendiam para nós que estava deserto, que não tinha ninguém, que bastava ir e ocupar. Aí você chega lá e você descobre que não é verdade. Como é? Tinha gente, tem gente. Nós estamos falando do que aí? É o Velho Oeste que a gente via no cinema? É o Velho Oeste. É o Velho Oeste. É o Velho Oeste. Só que esse Velho Oeste, ele de fato tinha uma população ali. Sim. Essa população é absolutamente ignorada desde do início da narrativa. Sim. De que bastava a gente ir para o Oeste, conquistando o território, controlando a paisagem e chegaríamos no Pacífico. Mas calma aí. E as pessoas que estavam ali, elas continuam ali. E um dos trechos, por exemplo, do livro, eu conto como eles descobrem, essa população descobre que ela é tão pobre quanto aquelas populações para onde os Estados Unidos mandam os seus soldados para exportar a democracia. Quem é essa população? Dá uma ideia. São indígenas ou nativos norte-americanos, são vários grupos diferentes. Com o ICE está acontecendo uma coisa muito curiosa, porque o ICE claro, são novos recrutas, né? O ICE, de repente, teve que aumentar de uma forma brutal o número de seus soldados. Eles não sabem a diferença entre um mexicano e um nativo norte-americano. E o jeito que esses caras foram contratados parece ser um pouco sem ética, né? É gente que é contratada assim, como? Em primeiro lugar, o treinamento deles, historicamente, era de 8 semanas, mas foi reduzido para 4 semanas. Um novo recruta do ICE. Um cara que acabou de chegar. Eu quero trabalhar no ICE, ele vai passar passava por 8 semanas de treinamento. Que agora, já é pouco, agora é 4. Agora é 4. Então já começa com esse fato. O outro fato, é claro, é a realidade de que você precisa, da noite para o dia, aumentar o contingente de soldados de uma forma impressionante. Então, os critérios para contratação são muito mais frouxos. Eu não vou olhar exatamente qual é o background, o perfil. Fazer uma entrevista, né? Fazer uma seleção. Os atalhos são vários. E aí, o que nós vimos, e isso foi registrado por muita gente, é que, claro, muitas dessas pessoas são de clubes de tiro, supremacistas brancos, pessoas muito endividadas, porque uma das promessas do ICE é que você trabalharia lá, você ganharia o salário e você ganharia crédito para pagar as suas dívidas. Gente, a minha avó descobriu a Shopee. Vocês não estão entendendo, não. Nossa! Isso aqui é de calçar sapato, ó. Aí, ó. Você vai calçar o sapato? Eu tenho que agachar para calçar o sapato. O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Nossa, funciona mesmo. O trem funcionou mesmo e eu pensei que não funcionava. Esse é melhor que tem, Gustavo. Vem cá pra você ver.
Isso aqui é meu trem de pegar as coisas. Ó, pra você ver que beleza, ó. Como é que é? Ó. Isso é pra pegar o... Opa. O quanto que isso tem a ver com as atitudes desses caras? O que que você presenciou do ICE que Olha, você possa trazer? Acima de tudo, uma arrogância muito grande, porque eles têm a autoridade dada pelo próprio presidente. Então, eles estão armados, mas não só armados de uma pistola. Eles estão armados da convicção de que eles estão do lado certo. E impunes, né? Absolutamente impunes. Absolutamente impunes. Então, é uma somatória. É uma ali. sequência. É uma de- sequência. E aí teve, obviamente, muito dinheiro. Para você ter uma ideia, Tass, hoje o ICE, se fosse um exército nacional, seria o 14º maior exército do mundo em termos de orçamento. Só o ICE. Só o ICE. Mais ou menos 6 vezes o orçamento militar do Brasil. Só o ICE. 6 vezes o orçamento militar do Brasil. Maior do que o orçamento militar da Ucrânia. Então, nós não estamos falando de um grupinho pequeno que atua ali na Que margem. pode acabar daqui a pouco. Como? Se eles têm... 2027 vai ser o auge do orçamento deles, eles terão 120 bilhões de dólares em orçamento. Quanto que isso é um risco É. para os Estados Unidos e para a democracia em geral, né? Olha, eu realmente acredito que é um risco muito grande, porque o modelo dos Estados Unidos, a gente sabe, que vem repleto de falhas, de hipocrisia, de cinismo, a gente sabe tudo isso. Mas tinha uma historinha que era Sim, contada. sim. A historinha que era contada é a seguinte: você, um cidadão, tem como direito inerente, desde que ele nasce, o direito a ter direitos, Sim, a liberdade. sim. Né? Então, Até a livre expressão. Tudo. Protestar, ir para a rua, né? tudo. E aí você vê que esse local que contava essa historinha não conta mais essa história. Não conta mesmo. E essa história que está sendo contada hoje, por exemplo, outro dia, lendo um relatório da PEN America, PEN é uma instituição que cuida justamente da liberdade acadêmica, liberdade de escritores, de literatura, etc. Ela constatou o seguinte: fazendo toda uma avaliação de que acontece em todos os estados norte-americanos, ela constata que hoje a censura nos Estados Unidos a censura e perseguição, elas são maiores do que no auge do macartismo. Os dados são absolutamente dramáticos, porque ele envolve desde o controle do currículo das escolas ao banimento de livros. Por exemplo, em 2024 e 2025, 10 mil títulos foram banidos de colégios públicos e bibliotecas públicas, entre eles o Harry Potter em algumas escolas, porque fala de magia. É uma coisa patética, é uma ignorância patética. Patética seria uma palavra otimista, mas é brutal, né? Uma ignorância com dinheiro, com poder, né? E com muita convicção, porque há um plano por trás disso. Tem aquele plano 2025, Isso. né? Que é um plano extremamente detalhado, sofisticado. Ele não é mambeme, ele não é uma coisa... Que está público, né? São 900 páginas. Que existe. O Trump falou tudo o que ele está fazendo agora, ele falou que ia fazer. Da sua percepção, as pessoas, algumas, estão gostando do que ele está fazendo? Olha, o estelionato eleitoral, ele não pode ser acusado. Né? Sim. Ele não enganou ninguém. Não. Né? O que eu acredito é que você tinha um grupo de pessoas, por exemplo, os latinos que votaram por Trump. Isso. Né? Pela primeira vez, mais de 50% dos homens latinos votaram pelo Trump. E em muitos desses locais eu perguntava, mas vocês não estão vendo que ele está falando de vocês? Não, ele não está falando de nós, ele está falando dos criminosos. Não é comigo isso. E aí você Até que começaram a sofrer violência, ser preso, ser mandado... Mesmo os que não sofrem a violência são os donos, por exemplo, dos mercadinhos de bairro. Isso. Que vendem para quem? Para os próprios imigrantes. Para os próprios imigrantes. De repente, os seus consumidores sumiram. Desapareceram. Então, você começa a ser o prejudicado, você tem todos os teus papéis, você é legalizado, ou você, de repente, nasceu nos Estados Unidos mesmo,
mas você, de repente, sofre a consequência do desaparecimento das pessoas. Pode fazer uma pessoa desaparecer, porque é o que acontece com ela. Eu não quero, eu não faço isso de fazer uma ligação entre o que acontece nos Estados Unidos e 1930 no regime nazista. Não é isso. Mas existiu, nós todos sabemos, a noite das névoas no regime nazista na Alemanha. O que é a névoa? Quando a pessoa desaparece. Por que ela desaparece? Porque ela não tem mais direito a ter direitos. E aí eu fico pensando, esses imigrantes ainda têm direito a ter direitos ou não mais? Se eles não têm mais o direito à justiça ou o direito, basicamente, a existir, é a névoa que de novo volta.